Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Alexandra e eu sou uma das alunas que irá auxiliar o professor Jaime durante a disciplina. A aula de hoje vai ser no formato de videoaula e ela será referente à repetibilidade, que é um dos principais parâmetros genéticos. Nós vamos abordar um pouco dela em sua teoria e alguns exercícios práticos. A repetibilidade, ela é um parâmetro que se aplica a características medidas mais de uma vez na vida do animal. Aqui nessas 4 figuras, temos 4 espécies de interesses zootécnicos, as quais têm características que são medidas durante sua vida produtiva, sua vida útil. Em ovinos, podemos utilizar a característica peso de velo. Em bovinos de leite, a produção de leite. Em aves de postura, a produção de ovos. E na suinocultura, o tamanho da leitegada. O tamanho da leitegada é o número de leitões em cada aparição que a matriz terá. Um exemplo de melhoramento da característica produção de leite. Nós temos 2 exemplos aqui, exemplares, que será a nossa vaca A e a nossa vaca B. Na primeira ordenha delas, a vaca A produziu 3 tarros de leite, enquanto a vaca B produziu 2. Vamos imaginar que em cada um desses tarros tem aproximadamente 5 litros de leite. Na ordenha seguinte, ambas tiveram um acréscimo de mais 5 litros. Só que na terceira ordenha, a vaca A estava produzindo, vejamos, 25 litros de leite, enquanto a vaca B se manteve nos mesmos 15. Na quarta ordenha, a vaca A teve mais um acréscimo, tendo um total de 30 litros de leite, enquanto a vaca B ficou estagnada nos 15 litros. Logo, a repetibilidade ela é um parâmetro que se aplica a características medidas mais de uma vez na vida do animal. Ela mede a correlação média entre 2 fenótipos sucessivos em um mesmo indivíduo. E ela é importante para determinar até que ponto o desempenho do animal se repete. Mas ela não é uma constante biológica de um caráter. Ela depende da composição genética da população e das circunstâncias ambientais a quais a população está submetida. Então, relembrando, a variância fenotípica ela será a soma do valor genético aditivo mais a variância ambiental. A variância fenotípica em relação a características que são expressas só uma vez na vida do animal. Aqui no nosso exemplo, vamos usar o peso do nascimento de leitões. Bem, a variância fenotípica ela é a soma da variância devida a causas genéticas mais a variância devida às diferenças do ambiente. A variância genética, a gente pode decompor ela em variância aditiva, variância de dominância, mais a variância de epistasia. Para as características que são expressas mais de uma vez na vida do animal, a variância ambiental ela será decomposta em variância de ambiente permanente e variância de ambiente temporário. Vamos utilizar nos próximos slides o VEP para variância de ambiente permanente e o VET para variância de ambiente temporário. A variância de ambiente permanente ela é devido a efeitos que são permanentes do meio. Ela sofre influência dos fatores ambientais que afetam igualmente a todas as medidas mensuradas no indivíduo. Nós temos 2 exemplos. Um bezerro subnutrido e uma vaca que foi diagnosticada com mastite.
Um bezerro subnutrido, ele, pro resto da sua vida, ele vai sofrer influências dessa fase que foi crucial durante o seu desenvolvimento. Em uma vaca que foi diagnosticada com mastite, se não for bem tratada, dificilmente ela vai alcançar a sua produção antes da doença. Já a variância de ambiente temporário, ela é devido aos efeitos temporários do meio. Sofre influência dos fatores ambientais, que afetam desigualmente as medidas mensuradas do indivíduo. Aqui nós temos uma vaca que teve um ano com baixa oferta de forragem. Ela teve uma baixa produção. No ano seguinte, ela teve uma alta oferta de forragem, o que fez que a sua produção dobrasse, ou seja, o efeito que ela teve na sua produção foi temporário. Então, qual será a expressão da variância fenotípica? Bem, qualquer uma das três expressões está correta. O que vai depender é quais desses valores que você tem em mãos para poder calcular a variância fenotípica. E a repetibilidade ela será expressa em R igual a variância genética mais a variância de ambiente permanente sobre a variância genética mais a de ambiente permanente mais a de ambiente temporário igual a variância aditiva mais a variância de dominância mais a variância de epistasia mais a variância de ambiente permanente, sob a variância aditiva mais a variância de dominância mais a variância de epistasia mais a variância de ambiente permanente mais a variância de ambiente temporário. Aqui lembrando, toda vez que a gente se referir à repetibilidade, nesta expressão utilizaremos a letra R maiúscula. Logo, a repetibilidade é a fração da variação total da característica que é devida ao genótipo e ao ambiente permanente. Os valores da repetibilidade. Quando eles variam de 0 a 3 dentro desta escala, chamamos de repetibilidade baixa. De 0,3 a 0,5 é chamada de uma média repetibilidade. E de 0,5 a 1 é de alta repetibilidade a característica. A herdabilidade e a repetibilidade. A herdabilidade ela pode, no máximo, ser igual à repetibilidade. Se a repetibilidade for baixa, então a herdabilidade também será baixa. E se a repetibilidade for alta, não se pode afirmar que a herdabilidade também será alta, pois depende da magnitude dos componentes da variância aditiva, da variância de epistasia e da variância de ambiente permanente em relação à variância aditiva. Aqui vemos um post do MegaGen lá no Instagram. Se vocês ainda não estão nos seguindo, vai lá e começa a seguir. Tem muitos posts bem interessantes e de conteúdos que já vimos e vamos ver no decorrer da disciplina. Vai ajudar muito vocês nos estudos. Fica essa dica, tá? Então, este post aqui, ele tá resumindo o que é a repetibilidade. É o valor utilizado para estimar o quanto da superioridade e inferioridade dos animais é esperada no desempenho futuro. Aqui nós temos 3 características. O peso ou desmame, que tem um valor de repetibilidade de 0,50, que está ali na faixa entre média e alta repetibilidade. Logo, essa característica tem grandes chances de se repetir nas suas progênies futuras. O número de leitegada tem uma repetibilidade de 0,15, é baixa a repetibilidade, ou seja, não se sabe se essa característica vai se repetir nas suas leitegadas futuras, que é o que a figura mostra. Na primeira medida se teve 6 leitões, na próxima, na segunda medida, no ano seguinte, teve uma média de 2 leitões. A repetibilidade para características de interesse econômico, vemos aqui, no caso, serão espécies zootécnicas, Na avicultura, em relação à produção de ovos, temos 4 características: peso do ovo, formato do ovo, peso da casca e espessura da casca.
são características todas acima de 0,5, ou seja, são de alta repetibilidade. Na bovinocultura de corte, as características peso ao nascer, período de serviço e intervalo entre partos são menores, elas são abaixo de 0,3, ou seja, são características de baixa repetibilidade, enquanto o peso ao desmame é uma característica de média, pois é 0,45. Na bovinocultura de leite, as características serviço por concepção é de 0,15, ou seja, uma característica de baixa repetibilidade, enquanto as características produção de leite, produção de gordura, são características de média alta. E também a característica produção de sólidos totais. A característica produção de proteína e as porcentagens de gordura e proteína, elas são características de alta repetibilidade. Na ovinocultura, o peso ao nascer é de 0,35, junto com a característica peso de velo sujo, são características de média repetibilidade. Peso do desmame aos 60 dias e número de cordeiros, características de baixa, pois elas são menores que 0,3. Enquanto o peso do velo limpo, o comprimento da fibra e o diâmetro da fibra são características de alta repetibilidade. Na suinocultura, o tamanho da leitegada ao nascer, o tamanho da leitegada no desmame e o peso do desmame aos 21 dias, junto com o intervalo entre parto, são características de baixa repetibilidade. A conversão alimentar é uma característica de média repetibilidade. O principal uso da repetibilidade é a predição da produção futura do indivíduo, também conhecida como capacidade provável de produção. Vamos fazer um exemplo prático aqui, bem rapidinho, sobre uma produção futura. Se usarmos que a repetibilidade é de 0,4 para peso ou desmame, uma vaca que desmama um terneiro 5 kg mais pesado que a média dos terneiros das outras vacas da mesma idade e rebanho, podemos predizer que esta vaca, em seus próximos desmames, produzirá terneiros que estão, em média, 2 kg acima da média dos terneiros deste grupo de vacas. Ou seja, essa vaca 1. Temos aqui a vaca 1, a vaca 2 e a vaca 3. Logo, 5 vezes 0,4, que é a repetibilidade, será igual a 2 kg. Enquanto a vaca 2, temos 2 kg vezes 0,4 igual a 0,8 kg. E menos 5, que a vaca 3 produziu, no seu terneiro. Menos 5 vezes 0,4 vai ser igual a menos 2. A capacidade provável da produção, ela será expressa pela fórmula em que CPP é igual a 1μ, que é a média da população, mais a repetibilidade multiplicada pela produção do indivíduo menos a média da população. O valor da CPP é limitado à geração atual dos indivíduos, sem indicar o quanto dessa produção será transmitida à próxima geração. No caso de existirem vários registros de produção por animal, a capacidade provável de produção é dada pela expressão abaixo, onde temos que o μ é a média da população, o R é a repetibilidade, o N é o número de registros e a média é a média dos números de registros desvios do animal, onde x menos o μ. O segundo uso da repetibilidade. Para determinar o número de observações fenotípicas que devem ser feitas em cada indivíduo para predizer a sua capacidade provável de produção com maior eficiência, ou seja, com uma acurácia aliada a um mínimo custo, mão de obra e tempo. O coeficiente de acurácia é chamado de coeficiente de determinação, que é o R minúsculo ao quadrado. Como determinar o número de medições necessárias em função do coeficiente de acurácia desejado e da repetibilidade? Através da equação
em que n será igual ao coeficiente de acurácia multiplicado por 1 menos a repetibilidade sobre 1 menos o coeficiente de acurácia multiplicado pela repetibilidade. Vamos fazer um exemplo prático. Se a repetibilidade para o caráter for estimada em 0,20 e deseja-se uma acurácia de 50%, então o número de medidas necessárias será de quanto? Utilizando a fórmula anterior, teremos que, já que a nossa acurácia desejada é de 0,5, faremos 0,5 multiplicado por 1 menos o valor da repetibilidade, que é de 0,20, sob 1 menos 0,5 vezes o 0,20. O n será igual a 0,4 sobre 1, onde o nosso número de medidas necessárias será igual a 4. Aí vamos lá e conferimos na tabela do coeficiente de determinação em função do coeficiente de repetibilidade e do número de medidas. Bem, o método de estimação. Para estimar a repetibilidade de um caráter, deve-se ter dados de um grupo de animais em diferentes momentos de sua vida. Vamos fazer um exemplo aqui, eu e vocês, em que temos o peso do velo de 4 carneiros num período de 3 anos. Temos aqui a produção do primeiro peso de velo, do segundo peso de velo e do terceiro peso de velo, e os carneiros 1, 001, 002, 003 e 004, com seus respectivos pesos e a média das suas produções. Guardem bem esses valores, que a gente vai utilizar eles para ir preenchendo a tabela da análise de variância. Bem, o modelo estatístico. Nós temos que o y e j é a medida j do animal y, o μ é a medida geral ou efeito comum a todos os animais, o AI é o efeito do animal y medido como desvio da média geral, e o EIJ é o erro associado à medida j do animal y, ou o desvio desta observação em relação à média esperada do animal y. Este modelo também se refere ao DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado, onde aqui, os nossos animais a gente pode considerar como tratamentos e suas medidas como suas repetições. Com base no modelo estatístico, teremos a tabela de análise de variância. Como a Karine fez com vocês o exercício na aula anterior de herdabilidade, vamos novamente preencher aqui a tabela da análise de variância, Só que agora utilizando a repetibilidade. Então, nós temos aqui as nossas fontes de variações, que serão, no nosso caso aqui, os indivíduos, o erro e o total. Temos os graus de liberdade, a soma de quadrado, o quadrado médio e a esperança do quadrado médio. O cálculo das somas de quadrados e dos quadrados médios. A soma de quadrado total, nós temos aqui. Bem, como a Karine explicou na aula anterior, eu não vou explicar aqui novamente, tá? Qualquer dúvida, vocês podem voltar na aula passada para conferir. Então, eu só separei por cores para ajudar vocês nos seus estudos na resolução dos exercícios. Temos a soma do quadrado dos indivíduos, a soma do quadrado do erro e o quadrado médio do indivíduo. E aqui o quadrado médio do erro. A estimação dos componentes da variância será a variância do indivíduo, que é igual ao quadrado médio do indivíduo menos o quadrado médio do erro, sobre K, e a variância do erro, que é igual ao quadrado médio do erro. A soma dos componentes. Nós temos a variância do erro mais a variância do indivíduo, que vai ser igual a variância genética mais a variância de ambiente permanente mais a variância de ambiente temporário. E aqui nós temos a repetibilidade, que vai ser igual a variância genética mais a variância do ambiente permanente sobre a variância genética mais a variância do ambiente permanente mais a variância do ambiente temporário, que ela é igual
a variância do indivíduo sobre a variância do indivíduo mais a variância do erro. Ou seja, pelo coeficiente da interclasse, para o exemplo, nós teremos que o I será igual a 4, que é o nosso número de indivíduos, e o J, que é o K igual a 3, que é o nosso número de medidas nos indivíduos. Vamos fazer o cálculo dos graus de liberdade? Então, vamos calcular os graus de liberdade total do indivíduo e do erro. Bem, sabemos que os graus de liberdade total é o n menos 1. Como o nosso n total é de 12, menos 1 será igual a 11. Dos indivíduos, bem, nossos indivíduos são 4. Então, 4 menos 1 igual a 3. E os graus de liberdade do erro é o n menos o r, que será 12 menos 4, ou 8, que é igual a 8, ou também 11 menos 3. O cálculo das somas de quadrados totais. Temos que o G é a soma de todas as medições, que vai dar um número de 44,1. E o C é igual ao G ao quadrado sobre R vezes K. Bem, sabemos que o nosso R é 4 e o K é 3. Então, 44,1 ao quadrado dividido por 4 vezes 3 é igual a 162,0675. Bem, a soma total será igual a 168,12. 168,1200. A soma de quadrado total, que é igual a 168,1200 menos 162,0675. A soma de quadrado total será igual a 6,0525. A gente preenche lá na tabela da ANOVA, né? A soma de quadrado total. E agora vamos fazer o cálculo dos indivíduos, da soma de quadrado de indivíduos. Bem, a soma do quadrado de indivíduo vai ser igual a 3,66075. Preenchemos lá na tabelinha, e agora vamos fazer a soma de quadrado do erro, que vai ser igual à soma de quadrado total menos a soma de quadrado do indivíduo. Será igual a 2,4450. O cálculo dos quadrados médios. O quadrado médio do indivíduo é igual à soma de quadrados do indivíduo dividido pelo R menos 1, que será 3,6075 dividido por 3. O quadrado médio do indivíduo é 1,2025. E o quadrado médio do erro é a soma de quadrado do erro dividido pelo n menos o r, que será 2,4450 dividido por 8. O quadrado médio do erro é 0,3056. Bem, a variância do erro é o quadrado médio do erro, que é 0,3056. E a variância do indivíduo é o quadrado médio do indivíduo menos o quadrado médio do erro sobre K. O nosso K é 3, então será 1,2025 menos 0,3056 dividido pelo 3, que é o nosso K, que vai dar 0,8969 dividido por 3, que a variância do indivíduo será 0,2990. A esperança do indivíduo será 0,98864. Preenchemos a tabela da ANOVA.
Agora, o próximo passo será a estimação da repetibilidade. Temos aqui a fórmula da repetibilidade, que é a variância do indivíduo sobre a variância do indivíduo mais a variância do erro. Nossa variância do indivíduo é 0,2990, dividida pelo 0,2990 mais 0,3056. 0,2990 dividida pelo somatório, né, que será 0,6046, a nossa repetibilidade será de 0,49. Uma repetibilidade de 49% da variação é observada no peso do velo, ela se deve ao genótipo e ao ambiente permanente. O número de medidas necessárias para uma acurácia desejada de 50% será em 0,5 vezes 1 menos 0,49 dividido por 1 menos 0,5 vezes 0,49. O nosso número de medidas será igual a 1. As importâncias da repetibilidade. Quanto mais alta a repetibilidade da característica, maior é a possibilidade de uma única medida no animal representar sua capacidade real de produção. Assim, quando a repetibilidade ela é alta, os melhores animais na primeira produção continuam sendo os melhores nas próximas produções. Ela estabelece o limite superior para o cálculo da herdabilidade, tanto no sentido restrito como no sentido amplo. Os valores para a repetibilidade são sempre maiores do que a herdabilidade, devido ao fato que a repetibilidade ela inclui, além dos efeitos aditivos dos genes, os efeitos não aditivos e algumas diferenças de ambiente permanente existente entre os indivíduos de um mesmo grupo. Ela indica a acurácia das mensurações múltiplas. À medida que se aumenta o número de informações do mesmo indivíduo, há uma redução da variância devido aos efeitos temporários do ambiente, com a consequente redução da variância fenotípica. Obrigada, pessoal, pela atenção de todos. Algum questionamento, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. E lá no MTeams tem um exercício para fixar o conteúdo bem fácil, bem prático, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá através do chat, que eu vou estar disponível para poder contribuir com vocês. Obrigada!